A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 7 e versículo de número 10, que diz assim: Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos que Jesus, irmãos, ele subiu, ele foi para a festa dos tabernáculos, mas ele não foi publicamente. Entenda de uma vez por todas que tem momentos que nós precisamos nos ocultar. O Filho de Deus, ele tinha vigilância. Jesus, ele vigiava. Jesus sabia quais eram as tramas contra a vida dele. Deus me trouxe aqui para te falar: não tente a Deus. Tem pessoas que pensam, irmãos, que porque servem a Deus, porque são cristãos, porque Deus é na vida dela, na vida dele, pode fazer o que bem entender. Pode ir para onde quiser, porque nada vai chegar, porque nada vai pegar, e não é bem assim. A Bíblia vai nos deixar bem claro que Jesus, ele foi para a festa dos tabernáculos, mas não publicamente, ele foi em oculto. Ele estava ali naquele lugar, mas em oculto, porque Jesus sabia das tramas dos judeus contra ele. Entenda de uma vez por todas que não é porque você é cristão, não é porque você é cristão, não é porque você serve ao Senhor que você vai ficar tentando a Deus. Nós vamos observar, irmãos, aqui que o Filho de Deus estava em oculto. O Filho de Deus se ocultou, o Filho de Deus usou estratégia. Declare comigo: eu vou vigiar por esses dias. Eu vou vigiar por esses dias. Se Deus já falou para você: não ande por este caminho, por que você vai andar? Se Deus falou para você: não confie nesta pessoa, por que você vai confiar? Se Deus disse para você: aquela porta não provém de mim, por que você vai passar por ela? Entenda de uma vez por todas: Deus se responsabiliza por você quando você está debaixo da palavra dele. Quando você está debaixo de obediência. E tem momentos, sim, irmãos, que é necessário a gente se ocultar. Tem momentos que o Senhor nos esconde, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Você vai observar que isso aconteceu com Jesus, quando ele era bebê. O anjo do Senhor falou em sonho com José, dizendo: José, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Deus conhece as tramas do inimigo e é por isso que a gente tem que vigiar. O que foi que José fez? José vigiou, ele pegou Jesus, pegou Maria e foram para o Egito. E Deus havia falado com ele em sonho, o anjo do Senhor havia dito: só sai de lá quando for o tempo, quando eu te falar. Nós precisamos entender, irmãos, que nós que servimos ao Senhor recebemos o livramento, mas não podemos tentar a Deus. Porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Declare comigo: o meu Deus vê aquilo que eu não vejo. Por isso eu vou vigiar. O meu Deus vê aquilo que eu não vejo. Por isso eu vou vigiar. Você vai observar que isso também aconteceu com outro homem de Deus, que é o profeta Elias. O profeta Elias, ele falou que não haveria chuva nem orvalho. Depois disso, Deus mandou ele se retirar dali, porque Deus sabia que Jezabel ia querer matar a Elias. Meu Deus, dando livramento de morte para pessoas aqui. Olha Deus fechando a sepultura e dizendo: vigia! Não tente o Senhor teu Deus. Se Deus já lhe falou: não vai por ali, não vai. Se Deus já falou: não confia nesta pessoa, não confia. Nós precisamos, irmãos, como servos do Senhor, ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba.
Nós precisamos ter vigilância, ter prudência. Jesus aqui estava agindo com prudência. Tem muita gente que diz que serve a Deus, mas é imprudente. Porque pensa, oh, meu Deus é todo poderoso, eu posso ir, posso fazer, posso acontecer. E fica tentando a Deus. A palavra do Senhor é clara ao nos dizer que Jesus disse isso quando ele estava no deserto. Quando Satanás estava ali tentando Jesus. E ele disse, se lança daí de cima do pináculo do templo abaixo, porque está escrito que aos anjos dele ele vai dar ordem a teu respeito para te guardar. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia que era necessário ter vigilância e não tentar a Deus. Você vai observar que o Filho de Deus não tentou a ele, Jesus, que não tinha pecado, que era perfeito, que é perfeito. Por que nós, seres humanos, meros mortais, falhos, imperfeitos, pecadores que somos, a graça de Deus nos alcançou? Mas não use da graça de Deus, da liberdade que o Senhor te entrega por intermédio da graça, para agir com libertinagem, para dar lugar às coisas que não agradam a Deus. Através dessa palavra o Senhor está dizendo, vigie. Porque Deus nos dá estratégias, irmãos, e nós precisamos ter vigilância. Porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser quem ele é, não. Ele fica ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Ou seja, ele fica procurando a quem destruir. Aqui nós observamos que não havia chegado o tempo do Senhor Jesus ainda se manifestar de maneira tão clara. Por isso, ele foi à festa dos tabernáculos, mas não publicamente, em oculto. Se oculte, minha irmã. Se oculte, meu irmão. Deixe Deus lhe esconder, deixe Deus lhe proteger das artimanhas do inimigo. Não duvide das revelações do alto. Não duvide daquilo que Deus está lhe revelando, porque o que ele está lhe mostrando é para que ele venha te dar livramento. Declare comigo, meu Deus tem livramento preparado para mim. Eu vou vigiar. O meu Deus tem livramento preparado para mim. Eu vou vigiar. Você vai observar também que quando os magos foram ver a Jesus, quando Jesus havia nascido, que eles foram até Herodes sem saber e falaram sobre Jesus. Herodes disse que queria saber aonde Jesus estava, que era para os magos ir lá se informar e vir contar para ele, porque ele queria também adorar Jesus. Mas era mentira, irmãos. O que Herodes queria fazer era matar a Jesus. E ali Deus deu sonho aos magos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho. Ou seja, para que eles vigiassem. Para que eles não fossem falar com Herodes, porque Deus sabia a intenção de Herodes. Deus sabe, irmãos, qual é a intenção dos nossos inimigos. Deus sabe quem olha para você sorrindo, mas está procurando oportunidade para te vender. Deus sabe quem é Judas, Deus sabe quem é traidor, Deus sabe quem arma ferramentas emboscadas, armas preparadas. Por isso nós precisamos vigiar. Quando o Espírito Santo lhe incomodar dizendo não vai por este lugar, não vai por este caminho, não faz aliança com esta pessoa, vigia, escuta a voz de Deus. Porque Deus, ele quer trazer livramento para pessoas, pois ele sabe quais são as astutas ciladas do inimigo. Deus vê o que você não vê. Deus sabe aquilo que você não sabe. Deus conhece aquilo que você não conhece. Você vê o agora, você vê o momento, você vê aquilo que está diante dos teus olhos, mas Deus vê além. E por isso ele está dizendo, vigiai. Vigie por esses dias. Vigie pelos caminhos que você anda. Vigie que você confia. O Espírito Santo vai trazer a direção, vai trazer a luz melhor para a tua história, para o teu caminho, para que você possa prosseguir. Tenha vigilância. Você vai ver aqui no capítulo de número 7 ainda, versículo de número 1, vai nos dizer: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo.
Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus, aqui os irmãos dele, os filhos de Maria, estavam dizendo para Jesus que era para ele ir para a Judeia. Mas na Judeia, a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus não desejava percorrer por ali, por aquele caminho, porque os judeus procuravam matar Jesus. E ali os irmãos de Jesus mandam ele ir para aquela festa, para que ele faça os feitos dele em público, para que todo mundo pudesse ver, para que ele pudesse se manifestar ao mundo. Aí no versículo de número 6, Jesus responde: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus compreendia que ainda não era o tempo dele se manifestar ao mundo. Naquele momento ali não era tempo dele ir para a Judeia. Jesus, ele teve vigilância. O Filho de Deus, irmãos. A gente está falando aqui do Filho de Deus, do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Ele vigiou. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que sofre por causa da própria imprudência. Não é por falta de revelação, não é porque Deus não falou, não revelou, não confirmou, não usou o irmão A, não falou com a irmã B. Não, muitas vezes Deus fala, Deus direciona, mas a pessoa não vigia. O que Deus hoje está direcionando para você é: tenha vigilância. Vigie, porque eu quero trazer livramento. Vigie, porque eu quero fechar a tua sepultura. Não é porque você é filho, você é filha de Deus, que você vai ficar tentando ao teu Deus. Se você vai pegar o carro do trabalho, é um exemplo, o transporte, você está no ponto de ônibus. Você sabe que você não pode ficar com o celular na mão. Aí você diz: não, porque eu sou cristã, sou servo de Deus, e fica ali mexendo no celular. Aí não observa o que está acontecendo, e muitas vezes acontece um assalto, acontece alguma coisa que não era para acontecer por falta de vigilância. É um exemplo. Só para você entender que nos mínimos detalhes, nós que servimos a Deus precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Tem coisas, irmãos, que podem ser evitadas. Tem situações que não são para acontecer. Entenda de uma vez por todas. Deus traz o livramento, mas somos nós que vigiamos. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele disse o que aos discípulos? Vigiai e orai. Primeiramente ele falou que é vigiar e tenham vigilância. E hoje Deus está falando com pessoas aqui de maneira clara: vigie. Vigie. Não vá ficar discutindo no trânsito, vigie. Não vá procurar confusão com pessoas do seu trabalho, vigie. Nós, irmãos, não estamos no coração de ninguém. Deus sabe tudo aquilo que está sendo armado contra nós. Se Ele te trouxe aqui, Ele está falando contigo: vigie. Vigie quem você confia, vigie o que você come, vigie o que você fala, vigie sua postura, seu posicionamento. É tempo de vigiar. Jesus aqui, no versículo de número 10, ele estava vigiando. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus esperou os irmãos dele primeiro subir, então subiu ele também. Depois disso, não publicamente, mas em oculto. Olha a vigilância do mestre. Que possamos aprender com Jesus a vigiar. Que possamos aprender que o nosso Deus é Deus de livramento, mas somos nós que vigiamos. Declare comigo: o meu Deus é Deus de livramento, mas sou eu que tenho que vigiar. O meu Deus é Deus de livramento, mas sou eu que tenho que vigiar. Vigie. Não é porque você serve a Deus que você tem que estar em todos os lugares que Deus reprova, lugares que você sabe que é perigoso, caminhos que você sabe que não é bom você estar trilhando. Tenha vigilância. Jesus sabia
porque na Judeia os judeus procuravam matá-lo. Por isso Jesus subiu à festa dos tabernáculos, mas não publicamente. Jesus estava ali em oculto, vigiando. O próprio Jesus também disse aos seus discípulos: vigiai e orai. E hoje Jesus está dizendo para você, como ele falou com Pedro, Tiago e João, e como aqui também ele vigiou na festa dos tabernáculos, hoje ele está dizendo para você: vigie. Não tente o Senhor nosso Deus. Deus quer livrar você do laço preparado. Deus quer livrar você das armadilhas, das ferramentas preparadas contra ti. Mas através dessa palavra o Espírito Santo diz para você: vigie. É tempo de vigiar, porque o nosso Deus é Deus de livramento. É tempo de vigiar, porque Deus está fechando sepulturas. Essa palavra é sério, mais sério do que o que você pensa. Vigie, porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Os judeus não estavam brincando de querer matar a Jesus. O inimigo não brinca, irmãos, de querer destruir os propósitos de Deus. E é por isso que a gente não pode brincar de vigiar. Nós precisamos ter vigilância. Jesus vigiou. Através dessa palavra ele disse para você: vigie. Jesus aqui estava usando uma estratégia. Ele foi em oculto. Ele não estava ali publicamente naquele momento. O Senhor está lhe dando estratégias. Quando Deus disser não vá, quando Deus disser não me tente, minha filha, não faça isso, meu filho, não assine este contrato, não faça essa aliança, ouça a voz de Deus, porque Deus tem livramento preparado para você. Declare comigo: eu vou dar ouvidos à voz de Deus, porque Ele tem livramento preparado para mim. Eu vou dar ouvidos à voz de Deus, porque Ele tem livramento preparado para mim. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer por este alerta, meu Deus. Senhor, o teu Filho amado Jesus Cristo, ele agia sempre com sabedoria, com prudência. Ah, Senhor, nos ensine, meu Pai, a sermos prudentes, nos ajude, meu Pai, a termos a sabedoria, meu Deus, de ouvirmos os teus direcionamentos e obedecermos aquilo que o Senhor nos designa, mesmo que a gente não entenda. Jesus sabia que na Judeia ele estava correndo risco, por isso ele já não andava publicamente naquele lugar. Nós precisamos entender, Pai, que sermos os teus filhos não nos isenta da gente vigiar. É aí que nós temos mesmo que vigiar, porque o inimigo fica furioso contra os teus propósitos, furioso, meu Deus amado, contra aquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Mas o Senhor é maior, o Senhor é Deus de livramento, e eu creio que através dessa palavra o Senhor está alertando pessoas aqui a vigiarem, como o Senhor já vem mostrando, mas talvez ele e ela não está atento, não está vigiando, mas agora o Senhor está alertando mais uma vez e dizendo: cuidado, vigia, baia cantoraia, porque eu tenho um livramento preparado para ti. Grandes homens e mulheres de Deus vigiaram, que possamos, Pai, vigiar, porque o Senhor conhece quais são as ferramentas preparadas contra nós. O Senhor sabe aquilo que o inimigo tem armado, meu Deus. Nos dá estratégia e vigilância em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
Que o teu povo entenda que o Senhor é o dono do milagre e que o Senhor é testemunho, meu Deus amado, a quem o Senhor quer. Opera o milagre, faz acontecer, meu Deus, o impossível e dá testemunho para os teus filhos contar. Senhor, eu te peço também que o Senhor dê vigilância, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar vigilância como teu filho amado tinha vigilância, que possamos também ter a vigilância, Pai, não tentar ao Senhor. Porque a tua palavra deixa bem claro que o Senhor Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não temos que tentar ao Senhor nosso Deus, Pai. Nos ajude, meu Deus, para que possamos vigiar. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: vigie. Vigie porque Ele tem livramento para a sua vida e Ele sabe o que está preparado contra ti. O nosso Deus conhece as estratégias do inimigo e hoje Ele fala contigo que Ele está te livrando de um laço preparado. Tenha vigilância. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe este livramento e esta palavra em nome de Jesus, declare amém.